Irmãos, é uma passagem muito conhecida, mas eu não quero ler o texto todo. Eu quero que a gente venha focar nesses 5 versículos do início do texto, em nome de Jesus. Lembrando que esta passagem, esse episódio da cura desse cego de nascença, ele ocorre em Jerusalém. Ele ocorre em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos era uma festividade muito importante no calendário judaico. E essa festa, ela trazia muitas pessoas de outras regiões, né, de outros lugares, para participar dessa festa. Então, não somente o povo, né, daquela cidade, não somente as pessoas que guardavam e que valorizavam essa festa judaica estavam presentes, né, estavam ali nessa cidade para comemorar esta festa, mas vinham pessoas, né, peregrinando, vindo de outras regiões, de outros lugares, para estar presente, participar dessa grande festa, da festa dos tabernáculos. Imagine um grande evento, né, na nossa cidade e a gente receber de fora, né, várias pessoas para estar presente nessa festividade. O nosso irmão ali é lá de Vila Velha, né? Imagine essa época do ano, né, período de férias. Quantas pessoas não estão naquela cidade para desfrutar das férias, né? Então a cidade fica uma cidade, né, até difícil de passear nas praias. Então nem se fala de tanta gente que vem, né, com o objetivo, né, de descansar, de estar na praia. E esse povo tinha um objetivo de participar desta festa dos tabernáculos. E é nesse cenário, né, nessa multidão de pessoas, tanto daquela cidade quanto das regiões que estavam ali, que acontece algo muito importante, muito interessante e algo tremendo da parte do Senhor, porque o Senhor Deus, ele age, né, de uma forma tremenda. Às vezes nós não entendemos o agir do Senhor, né, não entendemos, e Deus vem e nos deixa maravilhado com aquilo que ele faz em nossa vida. E a Bíblia diz que caminhando Jesus, né, Jesus caminhando, ele viu, preste atenção que esta passagem, ela não vai mostrar alguém que chegou diante de Jesus. Se você pegar a passagem da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que havia multidões, assim como aquela cidade tinha multidão de pessoas, e aquela mulher vai ao encontro de Jesus e toca na sua orla. Aquela mulher, ela era discriminada, ela era colocada de lado, ela não podia estar presente na sociedade, né, participar das coisas da sociedade, porque ela ficava isolada, porque uma mulher nessas condições, ela não poderia conviver com a sociedade. Ela então vai até Jesus e toca, né, na orla de Jesus, nas vestes de Jesus. A Bíblia fala dos 10 leprosos, né? Os 10 leprosos gritam, né? Jesus, compadece-te de nós, né? Os leprosos também, eles não poderiam ficar na sociedade, eles eram colocados em lugar à parte. Os lugares que eles ficavam eram considerados cemitérios, né? Os lugares sujos, um lugar abandonado, porque eles não poderiam conviver com a sociedade. A Bíblia vem falar de um outro leproso também que chega diante do Senhor Jesus e fala com o Senhor: Senhor, tenha compaixão de mim. E pergunta e fala com Jesus, se Jesus quiser, o Senhor Jesus poderia curá-lo da sua lepra. E o Senhor Jesus então os cura. E aqui, um cego de nascença, a Bíblia diz que esse cego, ele não foi até Jesus.
assim como os 10 leprosos. Ele não foi até Jesus, assim como essa mulher do fluxo de sangue. Ele não gritou: Jesus, compadece-te de mim, não é? Assim como aquele leproso. A Bíblia diz que Jesus estava passando, né? A caminho, Jesus, ele viu, não foi ninguém que falou com Jesus, Jesus viu aquele homem cego. E a Bíblia vai dizer que este homem cego, se você ler todo o texto, vai mostrar que este homem ele estava pedindo esmola. O homem cego pedindo esmola, e a Bíblia diz que Jesus então vê aquele homem. Aí quando Jesus olha para aquele homem, vê aquele homem, lógico que os seus discípulos também estavam juntamente com ele, né? E olha para aquele homem, e os discípulos vai e faz uma pergunta a Jesus. Faz uma pergunta a Jesus. E eu quero, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que eu e você nos coloquemos no lugar desses 3 pontos que nós vamos falar nessa noite. Primeiro, na posição dos discípulos. Você, como discípulo de Jesus, nós como discípulos de Jesus, a Bíblia relata que esses discípulos, eles andavam lado a lado com Jesus, amém? Estes discípulos ouviam palavras da parte de Jesus. Estes discípulos comiam, bebiam com Jesus. Estes discípulos participavam do dia a dia de Jesus, conheciam os ensinamentos de Jesus, assim como eu e você. Participamos, estamos ouvindo hoje, nessa noite, estamos ouvindo a palavra do Senhor. Né? Se eu perguntar aqui, quem crê em Jesus, todo mundo vai levantar as mãos e vai falar: eu creio, eu creio, eu creio. Nós cantamos agora há pouco que Deus vai prover de novo, e nós cremos na provisão de Deus, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles homens, os discípulos de Jesus, faz uma pergunta ao Senhor. E seus discípulos então perguntam: mestre, quem pecou? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cegos? Quando nós olharmos para a resposta de Jesus, antes de nós olharmos para a resposta de Jesus, nós precisamos parar e entender por que os discípulos fazem uma pergunta dessa ao Senhor, conhecendo o Senhor, vivendo com o Senhor, participando com o Senhor. Todos os dias, lado a lado com o Senhor, ele faz essa pergunta, uma pergunta que poderia ser feita pelos fariseus, porque os fariseus, eles guardavam a lei e para eles esse tipo de enfermidade, esse tipo de doença, essa coisa que tinha na vida deste homem, por ele ter nascido cego, isso poderia ser algo hereditário, algo que os seus pais fizeram errado, então ele vem e paga pelos erros dos seus pais, ou a Bíblia diz que ele nasceu cego, ele é cego de nascença. Então, os discípulos perguntam: Senhor, ele, sendo que ele nasceu cego, como que poderia justificar o pecado? Ele ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? A mensagem, enxergando além das aparências, a lição do homem cego é a compaixão e graça de Cristo. Se eu e você nos colocarmos no lugar dos discípulos, quantas vezes nós julgamos as pessoas pelas suas aparências? Quantas vezes nós falamos que essa pessoa está em pecado sem conhecer a vida da pessoa,
pela aparência. Julgamos só por olhar para a pessoa. Julgamos sem conhecer a vida da pessoa. E ainda que nós, né, conheçamos a vida da pessoa, nós não temos autoridade para julgar ninguém, porque somente Deus conhece o coração das pessoas. Amém? O íntimo do coração, somente o Senhor conhece. A gente conhece o exterior, Deus conhece o interior. E nós, muitas das vezes, nos portamos, nos comportamos, agimos conforme esses discípulos. Eu lembro, eu já contei isso aqui uma vez na escola dominical, e eu gosto de tocar nesse assunto. Eu lembro que uma vez nós deixamos de ir numa reunião de sexta-feira, porque nós resolvemos, né, fazer um programa em família, eu, meu esposo, né, e os meus filhos, um programa em família. Daniel não tinha nem 2 aninhos de idade, né? A Yasmin tinha 8, 9 anos. E quando nós chegamos desse passeio, uma corda que estava no bairro, porque as crianças da rua tinham brincado mais cedo, e Yasmin tinha brincado com as crianças, e um rapaz veio e de bicicleta, não viu, porque já estava de noite, não viu a corda estendida que as crianças tinham colocado, e ele cai de bicicleta, e ele vem para cima do Adriano, né? Primeiro ele vem para cima da Yasmin, né? E eu com o Daniel pequenininho subo para casa, e ele manda a Yasmin subir, ele começa a discutir com o Adriano, e foi assim uma cena terrível, muito triste. E uma pessoa vira e fala assim: é porque você não foi na igreja, por isso que aconteceu isso. Em vez de você estar na igreja, você foi passear, por isso que aconteceu isso. Discípulos agindo, né, de uma forma como se não conhecesse a verdade, fazendo julgamento, se colocando no lugar de Deus, se colocando no lugar do Senhor, julgando as pessoas sem conhecer, sem saber. Quantas vezes eu e você julgamos as pessoas? Quantas vezes nós julgamos no olhar, no andar? Quantas vezes nós julgamos até, irmãos, até às vezes os nossos irmãos da própria igreja, nós queremos julgar, nós queremos questionar, nós queremos falar, né? E os discípulos dizem assim: Senhor, mestre, quem pecou? Seus pais ou ele que pecou para que nascesse cego? Nós não temos que questionar, né, o porquê. O que está acontecendo? Nós temos que buscar ao Senhor, pedir ao Senhor misericórdia, que o Senhor venha e abençoe a vida dessa pessoa. Amém? Então, se colocando no lugar dos discípulos, né? Senhor, por quê? Você já parou para pensar que muita gente, o maior questionamento, presta atenção que eu vou falar, se você pegar, né, e pesquisar nas redes sociais, ou se você começar a conversar com as pessoas, né, que são discípulos, que conhecem a verdade, mas muitas das vezes dá ouvido às outras coisas, está preso ao passado, está preso ao conhecimento do passado. Estes discípulos, mesmo estando com o Senhor, ele estava preso à lei, né? Os fariseus, aquilo que os fariseus tinham ensinado e tinham colocado na mente da sociedade. Por isso que eles fazem essa pergunta. Quantas vezes você já questionou assim: mas eu sirvo ao Senhor e eu não tenho nada, e fulano não serve o Senhor e tem tudo? O maior questionamento de um cristão, né, eu imagino que é esse: Senhor, mas fulano não faz nada, e olha a vida dele, e eu faço tudo, eu estou na tua presença, olha a minha vida. A gente costuma questionar isso, muita gente questiona isso, né? E Jesus vem e responde assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras
de Deus. Nem ele pecou e nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Irmãos, teria alguma condição, olhando para esse texto, para essa palavra, teria alguma condição deste cego voltar a enxergar no seu dia a dia? Olhando para esse texto, teria alguma condição, ele teria alguma condição de ser curado? Não. Primeiro, ele não estava na presença do Senhor. Ele não foi ao encontro de Jesus. O texto vai dizer que este homem, quando ele é interrogado, olha só que coisa muito interessante. Jesus responde que o que aconteceu com aquele homem, não foi decorrente a um pecado, não foi seus pais, não foi ele que pecou, mas que a glória do Senhor fosse manifestada, a presença do Senhor, a glória do Senhor, no local onde havia multidões de pessoas de fora, iriam presenciar aquele milagre de uma pessoa que não procurou Jesus, de uma pessoa que não foi atrás de Jesus, de uma pessoa que simplesmente estava pedindo esmola, e uma pessoa que não, nem se você olhar, se você levar para o lado natural, um homem que nem queria saber de Jesus. Porque o texto vai dizer o seguinte, que quando este homem é interrogado, e ele fala assim, um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus pegou lodo, pôs e mandou ir lá no tanque de Siloé e lavar, e eu fui e voltei a enxergar. Um homem chamado Jesus. E vão perguntar a ele, mas cadê, onde está esse homem? Não sei onde ele está. Eu só sei que ele mandou fazer e eu fiz. Mas eu não sei onde está. Você sabe onde está Jesus? Você sabe onde está Jesus? Se te perguntarem, a sua vida foi transformada por quem? Você não vai responder um homem chamado Jesus. A minha vida foi transformada pelo meu Senhor. Amém? Você não vai responder que foi a um homem chamado Jesus. E a hora que perguntar a você, aonde está este homem? Ele se faz presente na minha vida. Amém? Ele se faz presente na minha vida. E este homem simplesmente responde, um homem chamado Jesus, não sei onde ele está. Vocês estão perguntando tanto porque porventura vocês querem ser discípulos dele? Em nenhum momento este homem fala que é discípulo de Jesus. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele foi, lavou no tanque de Siloé e voltou enxergando. A Bíblia não diz que ele voltou e seguiu a Jesus. A Bíblia diz que ele voltou enxergando a ponto de acontecer um alvoroço. Por isso que vai dizer que para se manifestar a glória de Deus, as obras do Senhor, aquele alvoroço de um homem, a Bíblia diz um homem, com certeza um homem já mais velho, um homem que desde nascença estava cego, e Jesus, porque Jesus o viu, a vista dele foi restaurada. Numa cidade que estava em festa, uma cidade que a cegueira estava tanta que eles estavam focados na festa dos tabernáculos. Os fariseus focados na lei de Moisés. Os fariseus não querendo aceitar que Jesus tinha curado aquele homem, porque era dia de sábado, e dia de sábado não podia fazer nada. E começa a interrogar este homem, para que fosse manifestada a glória de Deus, as obras do Senhor. E o texto vai dizer que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus.
Os leprosos, né, falaram com Jesus. E a Bíblia diz que, né, dos 10, um voltou. Não foi? Ou os 10 voltaram? Um voltou para glorificar o Senhor. Mas aqui nesse texto, neste capítulo 9, até o versículo 34, a Bíblia diz que este cego de nascença, ele só fala que um homem chamado Jesus mandou ele fazer e ele fez. Obedeceu e a sua vista foi restaurada. Numa época de festa, num dia de sábado, onde que para a lei judaica isso não poderia ser feito, Jesus vai e transforma a vida deste homem. O que nós estamos fazendo para que a obra do Senhor seja manifestada? O que eu e você estamos fazendo? Jesus, ele aproveita uma oportunidade. Jesus aproveita um momento de festa para curar uma pessoa. E isso trouxe uma revolução, uma reviravolta, um tumulto naquela cidade. O que eu e você estamos tumultuando em favor do Senhor? O que eu e você estamos fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado? O que nós estamos fazendo? Quais são os exemplos que nós estamos dando para que aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão, né, em nosso convívio, possa reconhecer a glória de Deus em nossa vida? Amém? Precisamos fazer a obra do Senhor. E ele diz que é necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. É momento de fazer a obra do Senhor. Amém? Este ano de 2026 é a oportunidade que nós temos para fazer a obra do Senhor. O tema da igreja esse ano é a igreja em movimento, né? A igreja em movimento, para cima, olha aí, Adriano, para cima, olhando para o Senhor, o sustentador, o que vai dar direção, né? O que vai conduzir, o que vai fazer, o que vai nos ajudar, olhando para o alto, olhando para o Senhor, olhando para o Salvador, olhando pela provisão do Senhor. A Bíblia diz que, né, para o alto, para dentro, para nós, igreja, trabalharmos, né? Recebermos do Senhor, mudarmos de vida, de situação, de oportunidade para estar na presença do Senhor, fazer a obra do Senhor, levando para fora, enquanto é dia. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Amém? Sermos filhos do Senhor, não somente de banco, mas de atitude. Atitude lá fora, né? Falar do Evangelho, falar do amor de Deus, aproveitar as oportunidades que nós temos, que a vida nos dá, para pregar o Evangelho do Senhor. Amém? Então, primeiro ponto, colocando no lugar dos discípulos. Nós não temos que questionar, nós temos que fazer. Amém? Nós não temos que ficar de mimimi. Por quê? Por que está acontecendo? Por que é assim? Por que está difícil? Por que nós estamos orando, Senhor, e ainda não veio a resposta? Por que, Senhor? Parar de questionamento, né? Parar de questionamento e confiar no Senhor. Segundo, trabalhar para que o nome do Senhor seja glorificado. E o terceiro ponto, nos colocarmos no lugar desse cego. Colocarmos no lugar do cego. Nos colocamos no lugar dos discípulos de Jesus, agora no lugar do cego. João capítulo 9, versículo 35.
Repare que até este momento, este cego, ele falava um homem chamado Jesus. E aqui no versículo 35, vai dizer assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os que veem se tornem cegos. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas agora porque dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Repare que até este momento, esse homem simplesmente foi curado por uma palavra do Senhor, né? Por obedecer a ordem de Jesus. E Jesus, então, quando o encontra novamente, faz uma pergunta: crês tu no Filho do Homem? E ele disse: quem é? Né? Creio que ele, quando ele pergunta quem é, Senhor, para que eu nele creia, eu creio que ele ainda não tinha visto as obras de Jesus. Visto que eu falo no sentido espiritual, né? Porque ele não enxergava, né? Não tinha ouvido falar sobre Jesus, das obras de Jesus. E quando Jesus fala com ele assim, e Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Aquela presença de Jesus, aquela palavra de Jesus fez com que aquele homem cego, ele era cego fisicamente, mas também era cego espiritualmente. Jesus vai restaurar a sua visão fisicamente e agora com essa conversa, Jesus restaura a sua visão espiritualmente. Amém? Às vezes, nós encontramos com pessoas, ou às vezes nós não somos cegos de nascença, mas às vezes nós estamos cegos espiritualmente. Precisamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos ver a luz de Cristo, né? Ele diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Fale com o Senhor: Senhor, eu quero ver. Fale com o Senhor: Senhor Deus, eu quero ver. Eu creio, Deus, em Ti. Eu quero ver a manifestação da Tua glória. Eu quero ver, meu Deus, a Tua presença. Deus, eu quero, meu Deus, que o Senhor abra os meus olhos, meu Deus, espirituais, para que eu veja, meu Deus, o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aquele homem, ele era cego e voltou a enxergar simplesmente porque o Senhor Jesus Cristo o viu. Mas quando Jesus Cristo fala, os olhos espirituais se abrem. Amém? Às vezes o Senhor Jesus, nós estamos aqui porque Ele nos viu, Ele nos chamou. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou. Por isso nós estamos aqui e nós não somos cegos fisicamente, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, ouvir o Senhor, deixar o Senhor Deus falar para que os nossos olhos espirituais se abrem em nome de Jesus Cristo. Amém? Aqueles discípulos, então, eles
fazem uma pergunta ao Senhor. E o Senhor Jesus, sabiamente, né, nosso Deus, ele traz uma resposta maravilhosa. E ele diz então, né, que era para que se manifestassem as obras de Deus. E no final do texto, a gente vê um homem com a sua vista restaurada, tanto fisicamente como espiritualmente. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe com essa palavra, em nome de Jesus Cristo.